Certa vez, um homem foi procurar um psicólogo e era a época de maior índice de pessoas com depressão que estavam sendo tratadas. Então ele foi procurar esta pessoa, este psicólogo, e ele conversou, diagnosticou, comprovou e falou: olha, existem várias coisas que eu vou poder fazer para te ajudar, mas tem uma que tem sido de maior resultado. E deu a ele um ingresso de um circo da cidade local. Então ele começou a chorar, e ele chorou muito. E ele disse: o que foi? Você tem algum trauma com o circo? Ele disse: não, é que o palhaço sou eu. Nem sempre quem arranca sorrisos necessariamente está bem. A gente viu essa questão do caso do Whindersson. Não tem como ser feito diagnóstico assim apenas por uma mensagem. É um alerta, então ele tem que ser visto com calma, com delicadeza, com maestria, certo? Agora, antes de eu dizer, assim, que você vê que eu vou falar sobre suicídio, é importante lembrar que, segundo as estatísticas, apenas 15% das pessoas que sofrem de depressão é que realmente vêm a tirar a própria vida. Eu não estou aqui para dizer que ele tentou algo contra a própria vida ou tem intenção. Ele disse que não, inclusive tem relatos disso. Agora, antes de eu falar de suicídio, falando especificamente de depressão, vai aparecer aqui na tela alguns dos sintomas. Estes sintomas, que são de depressão, não é apenas a pessoa ter o sintoma, ela vai persistir ali uma semana, duas, três, aí sim ela vai ser diagnosticada como pessoa depressiva e precisa ser tratada. Ressaltando que nem todos os casos vem acontecer alguma coisa grave. Porém, é um passo mais próximo do que a gente nem sempre fala. E para você entender o porquê eu preciso falar, primeiro porque aconteceu um caso de uma pessoa muito próxima. Uma pessoa próxima não estava nem perto, não tinha contato. Então quando eu soube já tinha acontecido. Agora, depois desse acontecimento, juntando ao que eu já tinha aprendido com a terapia, eu fiquei, posso dizer, até fissurado por pesquisas dentro desse segmento. E o que está acontecendo, né? Porque quando acontece com alguém mais próximo, a gente se policia mais. Por mais que a gente receba certos avisos de algumas coisas, a gente se policia mais. Então o que acontece? Hoje é tão grave, mas tão grave, que aqui no Brasil é uma média de 32 suicídios por dia acontecendo. Então, isso segundo, vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links, ratificando as pesquisas que eu fiz, tanto sobre ansiedade quanto sobre suicídio, tá? Então, alguns sinais eles precisam ser observados. Nem todo as pessoas que vai ter o comportamento que eu vou dizer são necessariamente suicidas. Mas todos os que se mataram, 90%, tinham determinados comportamentos padrões, né? Ou passaram a ter certos comportamentos padrões. As mudanças muito graves de humor, elas precisam ser analisadas. Não estou falando da mulher com aquele momento, por exemplo, das suas tensões pré-menstruais. Não é disso. E nem da época de gravidez, onde já existe naturalmente essa alteração de humor. Às vezes é até o contrário. A pessoa nunca teve um lapso tão repentino de felicidade, de harmonia do nada. Normalmente ela é uma pessoa agressiva, normalmente ela é uma pessoa que tem ou já teve algum tipo de consumo de drogas, seja elas lícitas ou ilícitas, já teve alguma dependência, se mutila de alguma forma, sofre de baixa autoestima, de repente muda o humor muito bruscamente. São sinais. E é importante a gente não achar que é bobagem alguma coisa. Quando a pessoa pede ajuda, quando ela diz que não aguenta mais, que são pedidos que as pessoas fazem, nessa ocasião, de forma muito subjetiva.
Ela diz, eu não aguento mais, ou queria que minha vida acabasse, não suporto mais esta vida. São frases de um pedido de socorro. E a repentina alegria, existem várias teses a respeito, mas existe até mesmo um caso de um grande estudioso de neurolinguística que entrevistou uma pessoa que já estava internada no hospital psiquiátrico, e ela disse que queria fazer uma visita em casa, e ele perguntou claramente a respeito de se ela tinha algum desejo de fazer algo contra a própria vida, e ela disse, não, eu quero estar com os meus familiares e tal, e depois disse que jamais tentaria contra a própria vida. E assim que ela saiu, ela se matou. Então, assim, nesta análise de caso, ele foi verificando várias vezes que o semblante não estava batendo. Ele verificou outros casos do mesmo segmento, com as mesmas atitudes. Ele viu que a pessoa, quando falava sobre a família, que estava com saudade, não emitia um semblante feliz. E quando falava que não queria tentar contra a própria vida, sorria levemente. Ou seja, ela já estava se deliciando com isso. Então, às vezes, essa mudança brusca de humor, de forma até positiva, muito carismático, a pessoa já está antecipando o fato. Então, tem várias ocasiões que podem levar. E aí, qualquer tipo de sintoma, seja ele da depressão ou de um alerta ao suicídio, ou a causa é grave o suficiente para hoje, o mês de setembro, por exemplo, é o mês contra o suicídio, você tem que analisar que se ela falou alguma coisa, qualquer sinal, se ela está se mutilando de alguma forma, se depredando, falando palavras que diminuem a própria pessoa, né? Se for o caso, eu faço mais vídeo, eu falo um pouquinho mais para falar disso especificamente. Você precisa imediatamente levá-la, de preferência encaminhá-la para um especialista, para não permitir que isso cresça. E, obviamente, não deixar ela sozinha, não deixar que ela tenha a oportunidade de atentar contra si mesma. Lembrando que nós estamos falando de dois assuntos diferentes. A depressão também precisa ser tratada, mas não necessariamente ela leva a um caso mais grave, certo? São coisas distintas. Segundo o site Manual MSD, que também vai estar na descrição do vídeo, seu link, aqui no Brasil, ou melhor, no mundo, a terceira maior causa de morte é o suicídio entre os jovens. É menos caso de tentativa entre os jovens, segundo a pesquisa, tá? O Brasil está em 8º lugar do país que tem mais suicidas. É o 8º lugar. Você tem mais pessoas de 34 a 64 tentando, mas entre os jovens a demanda maior é essa de falecimento. É o terceiro maior motivo. O fato da pessoa já ter tentado uma vez, mesmo quando não é algo muito conclusivo, quando ela, sei lá, se medicou, coisas mais simples, só se cortou um pouquinho, é um indício, e é um indício grave. Entendeu? Nunca leve como se não é nada, é frescura. Porque nessa de ser frescura, a coisa foi só piorando, foi só piorando, foi só piorando, foi só piorando, e mesmo com as campanhas, continua piorando. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter um pouco de consciência, sobretudo nesta geração que, ao meu ver, eu não estou falando segundo nenhuma pesquisa, é uma opinião minha, é uma geração mais frágil, é uma geração mais suscetível, é uma geração menos madura. Essa geração Z, que é do pessoal que nasceu no ano 2000 para cá, você tem crianças se matando, você tem falta de maturidade entre os adultos também, mas, enfim. Então são várias coisas que estão acontecendo e que a gente precisa olhar com atenção. E são em todas as classes sociais, pessoas que têm pouco, pessoas que têm muito. O fato de você de saber de um caso cria uma certa propensão também, sobretudo quando é alguém próximo. Então fica ligado quando acontece alguma coisa aos familiares mais próximos, para não permitir, tá, que eles ou caiam em depressão, ou que venham a tentar fazer a mesma coisa ou algo parecido. Sim, só para ficar mais claro, eu estou aqui no local, mas já aconteceu há muito tempo, então é mais tranquilo de falar sobre o assunto. Agora é o seguinte, no meio disso tudo, é legal aproveitar, eu tinha falado antes que ia falar do meu cronograma, aquela coisa toda, vira e mexe nos vídeos e ia falar, vou continuar falando. Sobretudo nessa hora, porque quando a gente fala sobre
assuntos de depressão, você tem tratamento com a psicanálise, com a psicologia, com a acupuntura. E aí, assim, você também tem alguns lazeres que vão ajudar por um breve momento, depois do seu volta. Você tem o esporte, onde você vai ter a valorização da sua mente, do seu corpo. Então, eu vou deixar no final do vídeo um trecho dizendo qual está sendo o meu cronograma aqui na região dos lagos. Tá? Por enquanto, eu só comecei um trabalho numa única academia. E é ideal também você procurar atividade física, também é bom, porque libera hormônios que vão te ajudar.